Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre o Teorema de Pitágoras. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos falar sobre o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação que existe entre os lados do triângulo retângulo. Tá? Então ele funciona especificamente para triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? Se tiver esse símbolozinho aqui, ó, quadradinho com a bolinha, significa que ele tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Bom, os lados do triângulo retângulo têm nomes específicos. O maior lado, que é o que fica oposto ao ângulo de 90 graus, é o que a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Então, a gente tem aqui a hipotenusa, o cateto e o cateto. Beleza? O importante aqui é a gente saber identificar quem é a hipotenusa. Bom, o que o Teorema de Pitágoras nos diz? Ele nos diz que, se a gente pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, esse valor vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, seria assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? A gente já vai fazer exemplo para vocês entenderem bem. Bom, a gente não costuma ficar escrevendo hipotenusa, cateto, quando a gente vai representar a fórmula. A gente faz de um jeito mais simplificado. Então, olha aqui do lado. Aqui eu representei um triângulo retângulo, chamei a hipotenusa de A e os catetos de B e C. E aí, como é que vai ficar o nosso Teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Muito bem, vamos fazer alguns exemplos, então, para vocês verem como que a gente aplica o Teorema de Pitágoras. Bom, determine o valor de x em cada triângulo a seguir. Então, nós faremos 3 exemplos, tá? O mais importante aqui para começar é vocês identificarem quem é a hipotenusa. A hipotenusa nem sempre vai ser onde está o x, tá bom? Então, a primeira coisa é identificar quem é a hipotenusa, isso é importantíssimo. Nesse meu primeiro triângulo, a hipotenusa é o x, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ok? Então, esse daqui é a minha hipotenusa. O 5 e o 12 são os catetos. Então, como que vai ficar o Teorema de Pitágoras aqui? Hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A ordem aqui desses catetos, pessoal, não importa, tá? Se vocês tivessem colocado 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, daria na mesma, tudo bem? O que é importante é que o que fica do lado esquerdo da igualdade aqui sozinho seja a hipotenusa. Bom, beleza, como é que a gente resolve isso agora? Resolve primeiro as potências. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Aí, a gente soma 25 mais 144, dá 169. E aí, como esse x está elevado ao quadrado, o que a gente faz? A gente faz a operação inversa do outro lado, que é a raiz quadrada. Então, a gente tira a raiz quadrada de 169, que é 13. Pronto. Esse é o valor da nossa hipotenusa, 13, certo? Vamos fazer o próximo. Primeira coisa, identificar quem é a hipotenusa. Nesse segundo caso aqui, olha só, o lado que está oposto ao ângulo de 90 é o 10. Então, aqui a nossa hipotenusa é o 10. Então, como que vai ficar no Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, é igual a
cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. De novo, a ordem aqui dos catetos, se vocês tivessem colocado 6 primeiro, não teria problema, tá? O importante é começar com a hipotenusa. Bom, beleza. Resolve aqui as potências agora. Ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. X ao quadrado não tem como a gente resolver, porque a gente não sabe o valor de x. Então, deixa assim mesmo. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. O que a gente faz agora? Eu quero encontrar o valor de x, então eu preciso isolar o x na equação. Como que eu vou isolar o x na equação? Vou passar o 36 para a esquerda para juntar com o 100. Então, vai ficar 100 menos 36, igual a x ao quadrado. 100 menos 36 dá 64. Então, vai ficar 64 igual a x ao quadrado. Se vocês preferirem colocar o x primeiro, tudo bem, só trocar, ó. X ao quadrado igual a 64, dá na mesma. Como o x está elevado ao quadrado, a gente tem que tirar a raiz quadrada do 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, pronto. O nosso x é igual a 8. Beleza? O último exemplo. Olha só, aqui eu tenho só a medida de um lado, mas os outros dois são x. A gente vai conseguir usar o teorema de Pitágoras aqui também. Bom, primeiro, esse triângulo tá um pouco diferente dos outros, né? Ele tá de ponta cabeça, não tem problema. Qual que vai ser a minha hipotenusa? Sempre o lado que tá oposto ao ângulo de 90, então é o 20, ok? Hipotenusa é 20 e os catetos são o x. Então, vai ficar 20 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então, 20 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais x ao quadrado. Beleza, resolve aqui o 20 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. O que a gente faz agora? Pega esse 2 aqui que tá multiplicando o x, passa pro outro lado dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 2 igual a x ao quadrado. 400 dividido por 2 dá 200. Vou inverter a ordem, tá? X ao quadrado igual a 200. Acho que fica melhor pra gente enxergar quando o x tá na esquerda, né? E aí, a gente tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 200. Pode acontecer, igual nesse caso aqui, do nosso número não ter raiz quadrada exata. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai fazer a decomposição em fatores primos desse número e vai simplificar essa raiz. Então, vamos lá. 200 dá para dividir por 2, tá? Precisa lembrar aqui como é que faz a decomposição em fatores primos. Que dá 100, 100 dividido por 2 dá 50, 50 dividido por 2 dá 25, aí o 25 a gente vai ter que dividir por 5, que dá 5, e por 5 de novo, 1. Beleza, terminamos aqui a nossa decomposição. Pode utilizar o esquema das duplinhas ou o esquema de colocar as potências, tá? Vou fazer as duplinhas aqui porque não é o foco do exercício. Então, aqui tem uma duplinha de 2, uma de 5, esse 2 aqui vai continuar dentro da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, e esse 2 continua dentro da raiz, 10 raiz de 2, tá bom? X é igual a 10 raiz de 2. Então, a gente deixa a resposta assim, ó, com a raiz simplificada. Não tem problema que ainda continue uma raiz aqui na resposta. Pronto, esse é o valor de x. Beleza, galera? Se você curtiu, deixe o seu like. Se você quiser que eu grave um vídeo falando sobre como simplificar as raízes aqui, essa decomposição que eu fiz em fatores primos, deixa um comentário pedindo que eu gravo, tá bom? E é isso, galera. Até o próximo vídeo.